acompanhando a vida do meu pai como piloto, papai também tinha o mesmo estilo. Papai fazia a parte mecânica do carro dele. Não é só que você faça, você precisa entender o que é um carro de corrida. Porque muita gente assiste uma corrida e acha que o carro está ali, é só acelerar. Ninguém imagina o que passa por trás de tudo isso. Então, o piloto tem obrigatoriamente, não de Fórmula 1, mas o piloto de Fórmula 1 já teve essa obrigação. Até a época do Piquet ele teve essa obrigação de entender o que era o carro. Hoje não, com toda a parafernália eletrônica. Mas, enfim, eu sempre acompanhei muito a parte mecânica, eu sempre fiz a parte mecânica, contando com alguma coisa, por exemplo, motores. Não tem como fazer motor aqui com o nível de São Paulo, então você tem que contratar motor fora, você tem que buscar fora. Mas por outro lado, quando você tem uma categoria como foi a Spirit, por exemplo, que os motores são iguais para todo mundo, nós compramos 30 motores na Fasalto, na Ceará Motor. Então o motor teoricamente é igual. Você tem que ir atrás de 1000 detalhes no carro para fazer com que o carro seja melhor. Aí você tem que ir para alinhamento, você tem que ir para a parte aerodinâmica, asa, tudo. Então freio, um monte de coisa que você não imagina que esteja, que é ali onde está o diferencial. Não tem, se você não andar fora do regulamento, a diferença vem exatamente desse monte de coisinha. É procurar, se eu tenho 20 rodas, eu saio pesando para saber qual a roda mais leve que eu vou usar na tração. Embora o regulamento preveja um peso mínimo de 5,8 kg. Mas eu tenho roda de 7 kg, de 8 kg. Eu ando com as rodas mais leves. O desgaste dos pneus, a suspensão. Qual é a suspensão ideal? Você lê uma suspensão, você lê pela temperatura dos pneus. Temperatura interna do pneu, do meio do pneu, fora do pneu. Então você chega a um acordo na sua cambagem através da temperatura do pneu. Muita gente faz o quê? Tu usa o quê? Usa o 4 de cambagem ou 3, coloca lá e acabou. Então daí a diferença, você conseguir balancear bem um freio para ter potência na freada. Então, um freio, você acha que é só acionar um pedal de freio, então conseguir equilibrar um freio, né? O próprio setup do carro em matéria, não, o carro de corrida ele derrapa com a frente, ele derrapa com a traseira. Então, você precisa ter sensibilidade para analisar todas essas situações e neutralizar. Então, desde pequeno eu tenho envolvimento com isso, desde o kart. E eu mesmo faço, sou eu que alinho o meu carro, sou eu que digo o que deve ser feito. Quando os motores são livres, eu procuro um melhor preparo. Agora, por exemplo, essa nossa ida para São Paulo, existem vários preparadores. Então, se eu tiver a sorte de pegar um bom, que esteja no momento, ele seja a bola da vez, você anda bem. Se não tiver, então você tem que ter o feeling, rapaz, quem anda fazendo motor bom na categoria tal? Então tem vários, mas quem é o melhor? Às vezes você chega lá, o cara não pode te atender, não tem tempo para esse ano, só pode conversar o ano que vem. Então tudo isso faz parte de um contexto, está dentro de um contexto, né, do automobilismo eficiente. Então, se você não tiver toda essa... Muita gente, anda fora, isso eu vejo com muita naturalidade, porque é o que tem que dizer. A mágoa não fica, como é que se diz, a chateação pela mesmice, né? Quer dizer, ninguém, no meu caso específico, eu tive várias vezes, fui protestado, o meu motor foi aberto, a caixa de marcha foi aberta. Então, nunca pegaram nada. Não pegaram por quê? Porque não existe. Eu insisto, reafirmo. O segredo do meu carro lá, como do meu filho, por ter ganho 5 campeonatos seguidos, é só uma soma de detalhes. Não tem um fator determinante, um motor melhor, um pneu melhor, é uma soma de fatores. E eu sou muito dedicado nisso aí.
Mas entendo perfeitamente, tá fora, eu acho que tá fora porque não pegaram, né? Então, isso aí, de uma certa forma, sou acostumado, já não vejo com uma certa naturalidade. Agora, enche o saco. Eu entendo também quando você, eu não quero aqui bancar o... Mas na realidade, por exemplo, do Fórmula V e do Speed, nós ganhamos praticamente tudo. Praticamente tudo. Então, quando você passa a ganhar tudo, você passa a ser o alvo. Então vão protestar porque a cor do teu capacete é amarelo, porque tua sapatilha é azul, porque o número do carro não está assim. Então, mas faz parte. Apenas chateia um pouco, porque você tem tanta dedicação com o negócio, com toda... Isso gera também muita disputa na pista, e os grupinhos daqui, grupinho dali. A lembrança muito boa foi o que eu digo, a primeira vez que aconteceu de eu encontrar com... sempre a primeira vez. Eu me lembro que eu, fazendo um curso de pilotagem no Aeroclube, e eu em aula, né, hora de voo com o meu instrutor, e ele, 45 horas de voo previsto, ele disse, não, vamos voando aí, vamos voando, você mais lá para frente, você vai fazer seu primeiro voo solo. Eu com 7 horas de voo, levei o avião para a cabeceira da pista, e ele sem nem... simplesmente desceu do avião e disse, olha, agora você vai fazer 3 poses, 3 decolagens só. Eu digo, mas pai, com 8 horas de voo, 7 horas, quer dizer, foi a primeira vez, né, que... Qual o vínculo que eu faço? Foi a primeira vez também quando eu andei com meu filho, disputando a mesma categoria, ferro e fogo, e ninguém, digamos, não houve, ao contrário do que muita gente viu, não, combinaram, mas foi da primeira à última volta, muita briga, ao ponto dele descer, ele estava com o carro um pouquinho mais lento que o meu, então ele me fechava um pouco. E quando terminou a primeira bateria, ele veio me perguntar se eu estava com raiva dele. Ó, meu filho perguntar se eu estou com raiva dele. Então, isso aí para mim, porque eu sempre passava pela minha cabeça um dia encontrar meu pai na pista, porque a diferença de idade também, meu pai permitia isso. E esse sonho eu realizei com meu filho, na mesma categoria, na mesma hora. Não foi só o fato dele estar presente, é porque a disputa do primeiro e segundo lugar foi justamente minha e dele. O que eu me admirei também foi a malandragem dele, de me segurar dentro do permitido. Ele foi muito malandro, foi muito, quer dizer, o termo que se usa, fechar a porta, ele fechou várias vezes, sem ser desonesto, evidente. E eu ficava louco dentro do carro, disse, rapaz, ele vai ter que cometer um errinho aí, eu vou ter que passar e tal, mas ele não teve jeito. Até a bandeirada, um empurrando o outro lá, mas não tive como passar dele. Por incrível que pareça, ele desceu do carro, veio direto a mim e disse, pai, você está com raiva? Como quem diz. Eu disse, eu dei um abraço nele. Eu disse, raiva de quê? Você fez o que tinha que fazer. Só que na segunda bateria eu tive uma felicidade, foi largar um pouco melhor do que ele, aí já foi o inverso. Ele foi que ficou para trás. O Pedro, eu conheci, né, como eu te falei, emprestando um autorama para ele fazer a corrida no Maguari, há 40 anos atrás. O Alexandre, mais na frente um pouco. Agora, uma coisa que me marcou muito primeiro, foi ele que fez o meu primeiro carro de corrida. Entendeu? Então, lá na Cofeco, eu com o Alexandre e ele, nós tivemos até o primeiro carro andar, até tudo acontecer. Então, isso me marcou muito. Foi o primeiro carro que todo piloto sempre vai te dizer, o primeiro carro você nunca esquece. E daí uma convivência, embora muitas vezes com divergência, que isso é normal, entendeu? Com relação às categorias, o que fazer do automobilismo, que forma devia ser a categoria tal, que forma devia ser a categoria tal, tal. Então, muitas vezes com divergência, mas
no geral, foi uma coisa que me marcou demais. O Pedro Virgínio, junto com o Alexandre, foram pessoas, né, que o Pedro, que infelizmente se foi, mas o Alexandre também, uma pessoa que fez história, faz história no automobilismo local, tanto como construtor. Se você for testemunha do Fórmula V que ele construiu, né, o Spirit. Então, eu diria a você que entre o Minho, o Alexandre e o Pedro, foi uma vida né, toda ligada ao automobilismo, efetivamente, vivendo aquele dia a dia, vivendo todas as fases. Nós tivemos uma época em que o próprio autônomo, né, meu pai, nós tivemos muitos problemas com invasão, com não sei o quê, e o autônomo tornou-se para minha família digamos assim, um elefante branco, porque não tem como um autônomo daquele hoje, dentro de Fortaleza, ser particular, como alguns autônomos aí no mundo afora foram. Mas enquanto pôde, meu pai segurou. Nós perdemos toda a parte do estacionamento, foi invadida, pouca gente sabe disso. Fora do autódromo, existe um outro terreno que equivale a 50% do que está dentro. Foi todo invadido pelas favelas. O pessoal só achava que a gente não queria mais atividade, mas nós estávamos perdendo patrimônio. E aí o Pedro Virgínio, mais uma vez, encabeçou o movimento e foi ao Ciro Gomes, a não sei o que, mostrou toda a situação, que nós não podíamos perder o autódromo local e tal. Contou na época, se não me engano, o Arnaldo Santos era assessor do Ciro e tinha uma certa... E juntou com o Alexandre e tudo, quer dizer, foi mais um episódio também, né, que tem que ser creditado ao Pedro Virgínio, ao Alexandre, quer dizer, pessoas, a própria vinda do Nelson Piquet, que foi outra alavancada que o automobilismo deu aqui, o automobilismo local deu, então sempre existia, sempre estava lá Pedro Virgínio, sempre estava lá o Alexandre Ronça, quer dizer, dava para fazer um livro aí, a minha convivência com eles dois, pelo Pedro ter feito o meu primeiro carro de corrida, junto com o Alexandre, né? Por ter lançado essas várias categorias, vários campeonatos e tal, pela divergência que nós tivemos esse tempo todo. Mas realmente foi uma fase muito boa da vida da gente no automóvel. Quando eu falo da vida, porque eu estou nisso há 30 anos, aí já tem história para contar. Então, o Pedro e o Alexandre realmente marcaram muito, tenho certeza que o automobilismo deve muito aos dois. Bom, o Paulo eu conheci numa viagem de motocicleta para a Argentina, para o Chile, juntamente com o Alexandre Ronça, e o Paulo gostava muito de moto. E na época nós não tínhamos muita experiência com motocicleta, principalmente para andar em Cordilheira dos Andes, em Ripe, mas sempre as loucuras do Alexandre Ronça e minha, e levamos tipo frota a reboque e tal, mas não, rapaz, tem um cara lá que o bicho, o Newton Bastos, pode ir que ele já rodou 30 mil quilômetros aí na América do Sul, já foi pro Atacama, já foi, rapaz, olha, Ronça, vamos na onda desse cara aí. Foi quando eu conheci o Paulo. E o Alexandre, conversando com ele, disse, rapaz, fora motocicleta, o que vocês gostam? O Alexandre, não, carro de corrida. Daí o Paulo, rapaz, eu sempre tive vontade. Mas, surpreendentemente, ele veio, comprou o carro, estava lá, pensando que era conversa fiada e tal. E desse conhecimento veio a parceria, né? Quer dizer, ele passou a andar no Fórmula V, juntamente com o filho, o irmão, que é o Zé, também no primeiro ano dele. E o Paulo demonstrou ser uma pessoa muito entusiasmada com tudo que faz. Se ele anda de moto, você vê o entusiasmo dele com motocicleta. Se você vê ele fazer organizar uma festa, você vê o entusiasmo com que ele faz as coisas. Eu vi esse entusiasmo dele com corrida de carro. Não, rapaz, eu quero ver o que é que tem de melhor, eu quero fazer qual é o melhor carro que eu consigo aqui, qual é o melhor motor, qual é o melhor pneu, e me procurou, digo, opa, então
E daí veio a ideia, ele comprou esses espíritos, fez a temporada do ano passado, foi uma pessoa que treinou muito, muito dedicada, investiu bastante, todo mundo sabe disso. O filho, colocou o filho para andar, investiu muito no filho, o menino hoje está correndo em São Paulo, o Davi é uma pessoa muito nova, mas ele hoje é conhecido, ele realmente é um piloto assim, para pouca idade, considerado muito experiente, ele já andou lá em Spider, já andou do jeito que andou em Fusca, andou em Spider, andou Fórmula V, enfim, tudo que é categoria. E aí nasceu essa parceria. No final do ano passado, já era uma ideia nossa competir em São Paulo, minha especificamente. E eu já, confesso, com a idade um pouco cansado, eu quero ver uma coisa diferente. Eu disse, Paulo, o Alexandre Ronço já tinha tocado nessa ideia para a gente fazer umas corridas em São Paulo. E aí eu discutindo com o Paulo, ele disse, rapaz, top, vamos, o que é que você quer? O que é que você pretende para São Paulo? Eu disse, rapaz, correr na Classic. O que é a Classic? A Classic é a categoria hoje com o maior número de concorrentes de São Paulo. Larga em torno de 45 a 50 carros. Um grid ruim na Classic larga 40 carros. Mostrei a ideia ao Paulo que era. O que é a Classic? Nada mais o automobilismo dos anos 70 e 80 com a mecânica atualizada. Então, o que eles obrigam? Você tem uma carroceria de um Puma, uma carroceria ou um Opala, ou um Maverick, ou um Bianco, um Carmanguia. Eu disse, Paulo, a minha ideia, por ter vivido tanto com meu pai essa história do Carmanguia, que foi o carro que ele começou, eu não vou fazer um. Ele disse, não vamos fazer um, não, fazer dois. E teve muito a ver comigo, porque você pegar primeiro uma homenagem que eu fiz ao meu pai, mas coincidentemente é um carro aerodinâmico, apesar de muito antigo. E que embaixo tá tudo moderno, motor Golf 2 litros, entendeu? Com 217 cavalos, 215 cavalos, entendeu? O câmbio todo escalonado, onde você não usa mais embreagem, o freio ventilado, quer dizer, um carro altamente sofisticado com a carroceria de 30 anos atrás. Quer dizer, eu voltei à minha adolescência com um carro atualizado. E o perfil que você vê em São Paulo hoje, desses grupos de pilotos, são pessoas que na época não podiam correr, ou por falta de grana, ou porque o pai não deixava e tal, e que hoje são executivos e que estão lá, sentados lá nos 200 cavalos, entendeu? Para competir. Aí, alguns carros pintados a caráter, ou seja, na época, aí você vê o Maverick da Hollywood, aí você vê o Puma do fulano de tal. Então esses carros hoje estão todos caracterizados lá, muito competitivos. Existem as várias categorias, né? A 2 litros, existe a 1600 e tal. E o importante é que aonde você está lá, no grupo que anda atrás, no intermediário, no da frente, é muita competição. Até porque no meio da corrida eles param, fazem a entrada do safety car para realinhar e começar tudo de novo. Você imagina isso com 40 carros. Daí eu vendi essa ideia toda para o Paulo. Vendi não, mostrei. Ele disse, rapaz, vamos. E fez a mala e vamos embora para São Paulo. Veio a ideia de fazer esses 2 Carmanguias. Foram feitos inteiramente aqui, esse carro. Ele me deixou à vontade para fazer do jeito que eu quisesse. Eu disse, rapaz, eu vou fazer. Ele disse, rapaz, do jeito que você fizer o seu, faça o meu. Se errar, errou. Se não errar... Então, esses carros começaram a ser feitos em janeiro desse ano. Tive alguns problemas com um deles, porque um eu fiz com a suspensão independente e outra com não. Por isso que atrasou um pouco a nossa ida para São Paulo, foi essa. Paulo, vamos logo levar o teu que está pronto. Ele disse, não, só sai daqui quando for os 2. Agosto agora vão para Londrina, entendeu? Fazer uma corrida lá. Então, tudo isso o Paulo topou. Era uma ideia minha.
E ele embarcou nessa ideia. Então foi uma parceria maravilhosa, está funcionando muito bem, entendeu? Não ao contrário do que pensa, não o automobilismo local ficou em segundo plano, não é, porque não tem condição. Você também está disputando lá e aqui, sem seus afazeres, seus compromissos, suas coisas. Se você for estar lá e aqui ao mesmo tempo, você tem que parar tudo que faz na vida para tratar só de automobilismo. Então o Paulo entendeu toda essa situação, e topou tudo. Está lá, contribuiu enormemente lá com a nossa ida, com as instalações lá do galpão, da sede da equipe que nós montamos lá. Concordou que não existe o compromisso de todas as provas. Se quiser ir 5 vezes por ano vai, se quiser ir 10 vai, se quiser ir 2 vai. E ficou nisso, uma parceria harmoniosa. Automobilismo para mim, só tenho, só me deu alegria, entendeu? Isso veio do meu pai, meus filhos são empresários ligados ao ramo, né, de automóveis, entendeu? E isso teve origem no automobilismo. Até nisso eu fui contemplado. E toda essa vida, só um probleminha ou outro, às vezes mal entendido, porque muitas vezes criticado porque não leva desaforo para casa, mas não é isso na pista. Eu nunca, jamais, deliberadamente bati num companheiro dentro da pista, nunca, nunca. Agora, pelo tempo que eu tenho de automobilismo, a gente sabe, a gente percebe que quando um companheiro bate em você deliberadamente, né? Ou por molecagem, ou por... Isso eu nunca aceitei, nunca, nem vou aceitar, porque é um esporte perigoso, né? Já morreu gente lá dentro, então eu não consigo entender como é que eu posso chegar a 200 km por hora no fim de uma reta e colocar a vida do companheiro em risco ali por um troféu. O automobilismo para mim foi positivo em tudo, tudo, no meu dia a dia. Você tomar conta de um carro de corrida tem muito a ver com as suas atitudes no dia a dia, você, o seu espírito, entendeu, de combativo, essa coisa, tudo tem a ver com carro de corrida. Eu costumo dizer o seguinte: um piloto é mais ou menos em corrida o que ele é na vida. É essa a lição, pelo menos pessoal, o que eu consegui ver no automobilismo é isso. Mágoa nenhuma, começaria, estou insistindo ainda, porque com a idade já um pouco avançada, a idade vai chegando, os reflexos vão adormecendo, mas eu ainda quero andar muito, ainda quero, entendeu? Não tenho nada, sei, é o que eu te falei no começo. Eu te dou o nome aqui de 500 pilotos que passaram um ano, 2, pelo automobilismo, e eu estou há 30 anos nesse negócio, nem eu sei porquê. Deve ser bom, né?